Vitor Roque corre o risco de não jogar mais o Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre o Flamengo, excluído do voo da alegria, que será promovido por Leila Pereira, tudo por causa da rivalidade entre os clubes. Vou falar também sobre Bitelo, ex-jogador do Grêmio, que pretende voltar ao Brasil. Onde é que será que ele atuaria? Para completar, a liminar do Flamengo é derrubada, garantindo dinheiro aos clubes da Libra, bastidores e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo e aquela liminar que envolvia a Libra e outros 8 clubes. Só para recapitular o caso, o Flamengo entrou na justiça pedindo que as cotas da Libra fossem bloqueadas, enquanto o Flamengo não conseguisse arrancar dos demais integrantes da Libra uma quantia financeira que ele achava justo. Pois bem, 66 milhões já foram bloqueados de outros clubes e atrapalharam demais o fluxo de pagamentos. Nessa quarta-feira, a desembargadora Lúcia Helena derrubou a liminar que bloqueava esses 66 milhões de reais. Vão ficar bloqueados apenas 17 milhões que fazem parte dessa briga envolvendo o Flamengo e a Libra. Nada mais justo, os outros clubes não têm nada a ver com a vontade do Flamengo em receber mais. É também por conta do comportamento rubro-negro extremamente egoísta que o Atlético Mineiro já anunciou sua saída da Libra para integrar a LFO, a Liga Forte União. Bora falar agora sobre Bitelo. Você lembra dele? Meio atacante, hoje com 25 anos de idade, atleta formado no Cascavel, mas que ganhou destaque nacional no Grêmio. Ele está há 3 temporadas no Dinamo Moscou, ótima fase, titular absoluto, temporada de 17 jogos, 5 gols e 2 assistências. E o Bitelo, que quase se mudou para o Botafogo em janeiro, foram 3 propostas do Botafogo, a maior delas de 15 milhões de euros, e não houve acordo porque o Dinamo entendia que não podia perdê-lo. Pois bem, o Bitelo tem feito esforços para voltar ao Brasil em 2026. Ele, inclusive, tem curtido uma série de comentários de torcedores do Grêmio que pedem seu retorno. Dá para dizer que se, de fato, ele conseguir a liberação do Dinamo para que uma negociação aconteça, o Grêmio é um dos interessados. Jogador de enorme potencial, meio atacante, que joga centralizado, mas também sabe jogar aberto pelo lado dos campos, seria excelente alternativa para os principais clubes de futebol do Brasil, com apenas 25 anos de idade. Dá para imaginar um negócio de algo na casa dos 15 milhões de euros, embora hoje ele esteja avaliado em 10 milhões de euros. Inclusive, quando da sua compra junto ao Grêmio em 2023, foi exatamente esses 10 milhões de euros que o Dinamo Moscou acabou desembolsando. A saideira sobre essa negociação, ou sobre o futuro de Bitelo, é o tipo do meia em extinção no futebol brasileiro. A gente tem Arrascaeta, Matheus Pereira e mais alguns outros. Bitelo seria excelente alternativa. A rivalidade recente entre Palmeiras e Flamengo levou Leila Pereira a excluir jogadores do Flamengo de um voo da alegria. Bora explicar em detalhes essa história. A presidente do Palmeiras fretou um avião particular que trará de volta da Europa atletas da seleção brasileira que disputarão 2 jogos amistosos contra as seleções africanas na data FIFA do mês de novembro. Estarão no voo Vitor Roque, atacante do Palmeiras, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Paulo Henrique, lateral do Vasco, e Luciano Juba, lateral e meio-campista do Bahia. Você deve ter percebido que Alexandre e Danilo, jogadores do Flamengo, não fazem parte dessa relação de atletas que garantirão uma carona no voo da Leila Pereira, tudo por causa da péssima relação entre dirigentes de Palmeiras e Flamengo, que tem se degladiado por absolutamente tudo. O presidente Leila Pereira chegou a dizer o seguinte, abre aspas, os presidentes desses clubes me perguntaram se eu poderia trazer os atletas com o Vitor Roque e no meu avião. Respondi prontamente que sim. É esse espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro, e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar. Cutucada claríssima no Flamengo de BAP. O Flamengo que tem debatido e batalhado, trabalhado por uma série de causas próprias, como por exemplo em relação à distribuição da grana na Libra. Só para completar, Alexandre e Danilo não chegarão a tempo para a disputa do Fla-Flu, marcado para 19 de novembro. Hora de falar sobre o Palmeiras. Vitor Roque corre o risco de não jogar mais no Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira ele será julgado pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O motivo do julgamento: postagem de cunho homofóbico após a vitória do Palmeiras no clássico contra o São Paulo 3-2. Você vai lembrar, ele havia postado um tigre carregando pela boca um veado.
numa provocação aos São Paulinos. Pois bem, o Vitor Roque foi denunciado no artigo que trata sobre discriminação, e a punição prevista é de 5 a 10 jogos. Como o Palmeiras só disputa mais 6 partidas no Campeonato Brasileiro, existe a possibilidade real de o Vitor Roque não jogar mais. É óbvio que se ele for suspenso, o Palmeiras vai entrar com um efeito suspensivo para garantir que o Vitor Roque tenha condição de jogar a reta final do campeonato até que surja ou exista um novo julgamento. Então, a tendência é que ainda que na segunda-feira ele seja punido, o Vitor Roque ainda esteja à disposição para a reta final do Campeonato Nacional, mas existe muita preocupação dentro do Palmeiras em relação aos movimentos do STJD, que tem adiado a todo instante o julgamento do Bruno Henrique. O atacante do Fla, que pegou 12 jogos de suspensão, já deveria estar cumprindo essa pena há bastante tempo. Julgamento do pleno no STJD do Bruno Henrique acontece nessa quinta-feira. Ah, só para completar, Nicola, mas será que uma postagem pode determinar uma punição ao Vitor Roque? Eu acho uma grande bobagem. Mas o STJD já aplicou 6 jogos de suspensão ao Dudu, então atacante do Atlético e depois do Cruzeiro, perdão, primeiro do Cruzeiro e depois do Atlético, por ter se referido a Leila Pereira com VTNC, iniciais de um palavrão que vocês conhecem. O Dudu ainda tentou recorrer, mas pegou 6 jogos de suspensão. Então, o risco de punição ao Vitor Roque, por mais maluco que possa parecer, é bastante real. Bora falar agora sobre o Campeonato Paulista. Nessa terça-feira, a Federação reuniu clubes e imprensa para anunciar o formato do Paulistão de 2026. E quero contar que os times terão uma redução de 25% da cota do Paulistão. Até a temporada de 2025, os grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, tinham 44 milhões de reais de cota de participação, disparada a maior do futebol brasileiro. Os demais clubes que disputam a Série A1 do Paulista recebem valores proporcionais ao tempo em que eles estão na primeira divisão, partindo de 10 milhões de reais para 11, 12, 13, quanto mais tempo na primeira divisão, maior a sua cota de participação. Pois bem, por conta da redução no número de datas, o Campeonato Paulista cai de 16 para 11 datas, houve a necessidade de uma redução em 25% das receitas. Então, Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Santos, que tinham direito a 44 milhões de reais até o campeonato desse ano, vão ganhar 33 milhões de reais. É importante dizer também, ou ainda, que a federação negocia e busca uma empresa que queira comprar os name rights do campeonato. Se essa venda acontecer, parte da grana será destinada aos clubes, reduzindo essa perda de 25% das receitas com a participação no campeonato. Ainda assim, com 33 milhões de reais para os grandes e algo na casa de 7 a 8 milhões de reais para os demais times, dá para dizer que o Campeonato Paulista tem de longe a maior receita do futebol nacional. Só para completar, pelo menos em relação a estaduais, tá? Só para completar, contar que na temporada de 2025 o Corinthians, como campeão paulista, levou 54 milhões de reais. Foram 44 milhões de cota, 5 milhões pelo título e outros 5 milhões em ações de marketing. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Hora de falar sobre o Palmeiras, que aposta que a chegada de um zagueiro da Costa do Marfim pode se transformar em um baita negócio a curto e médio prazo. Há quem garanta que Koné, zagueiro recém-comprado de um time chamado GEK, o JEK FC da Costa do Marfim, que esse menino pode se transformar no novo Vitor Reis. Para quem não pegou a referência, o Vitor Reis, atleta da base do Palmeiras, zagueiro vendido por Manchester City por 32 milhões de euros. Palmeiras investiu 350 mil euros para a contratação do atleta. Há a possibilidade de mais pagamento de 1 milhão e 100 mil euros se algumas metas forem batidas ou se o Palmeiras quiser adquirir um percentual maior do Koné, atleta que já era monitorado de perto por Barcelona, Chelsea e Arsenal. O jogador veio num período de experiência na metade do ano, deixou excelente impressão no João Paulo Sampaio e companhia, e a compra se deu antes mesmo de dezembro, com medo do Palmeiras de aparecerem outros gigantes do futebol europeu dispostos a comprar. Ah, só para completar em relação ao Koné, ele só pode ser utilizado pelo Palmeiras a partir de janeiro. A ideia é que ele estreie no time sub-20 e passe a jogar no time principal ao longo da próxima temporada.
Tudo para que essa adaptação ao futebol nacional aconteça o mais rápido possível e que o Palmeiras possa primeiro utilizar um zagueiro que é muito diferente e depois garantir bastante grana numa transferência internacional. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que fará o possível e o impossível para ter Flaco Lopes na partida contra o Santos, marcada para sábado. O Palmeiras tem todos os problemas do mundo para montar seu time nesse clássico na Vila Belmiro, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, e a partida se tornou ainda mais importante com a derrota alviverde contra o Mirassol. A diferença do Palmeiras para o Flamengo foi para 0 pontos. E o Palmeiras só está à frente do Flamengo pelo número de vitórias. Diante desse cenário, e com as ausências de Vitor Roque, convocado para a seleção, Facundo Torres e Ramon Sousa, convocados para suas seleções, e Alan machucado, a ideia do Palmeiras é fretar um voo da Leila Pereira para ir buscar o Flaco Lopes. O Flaco foi convocado pela seleção argentina e disputa na sexta-feira o único amistoso dessa data FIFA que a Argentina fará jogo contra Angola no país africano. A Leila está disponibilizando um avião que vai buscar o Flaco na sexta noite. Ele desembarca no Brasil no sábado pela manhã, vai direto para Vila Belmiro e deve se colocar à disposição. Se o Flaco Lopes tiver jogado no amistoso contra Angola, fizer 90 minutos, a tendência é que ele não jogue tantos minutos contra o Santos. Caso o Flaco seja opção de banco de reservas, a ideia do Abel Ferreira é que o atacante argentino possa começar a partida contra o Peixe. Esse jogo é tratado como absolutamente decisivo. Só para completar em relação ao Verdão, muita gente especulando que o Naves, zagueiro que pertence ao Palmeiras e emprestado ao Alverca, já despertou o interesse de clubes grandes de Portugal. Na manhã dessa quarta-feira, conversei com o empresário dele, o Diogo Silva, que admitiu e festejou a boa fase do Naves com a camisa do Alverca, mas assegurou que não existem propostas.